Lições do episódio do deserto, em Números 11, e o precioso Espírito Santo de Deus. Paz e graça vos sejam multiplicadas em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras libertadoras de Cristo, o divino Filho único, do Deus único e verdadeiro, o Pai, em João capítulo 8, verso 32 e capítulo 17, verso 3. No livro de Números, capítulo 11, lemos um pouco da história do povo de Israel quando foi tirado por Deus do Egito. Um episódio triste em que o povo murmurou contra Deus a despeito de sua infinita bondade e cuidado paternal, dando-lhes alimento, água, proteção do calor do sol durante o dia e da escuridão durante a noite. Pelo que Deus fez acender um fogo entre eles, matando os que estavam na última parte do arraial, não fazendo maior estrago em virtude da oração intercessória de Moisés a Deus, que em resposta fez apagar o fogo. Números 11, versos 1 e 2. No verso 16 desse mesmo capítulo, Deus pede a Moisés que ajunte 70 anciãos de Israel, anciãos do povo e seus oficiais, trazendo-os à entrada da tenda da congregação ou da revelação para que assistam com Moisés, e então Deus desceria, observem, tiraria do Espírito que estava sobre Moisés, que o próprio Eterno colocou sobre ele, e o poria sobre esses anciãos. A partir do verso 18 de número 11, Deus diz que, como o povo o rejeitou, lhe daria carne, já que eles estavam exigindo, não por 1 ou 2 dias, mas por um mês inteiro, satisfazendo a sua vontade até sair pelas narinas. No verso 25, lemos que o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, observem, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre os 70 anciãos que foram por ele escolhidos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Nos versos 33 e 34, lemos o desfecho quando a carne estava entre os seus dentes. Antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavar, ou seja, as sepulturas do desejo ou da luxúria, porquanto ali enterraram o povo que ardeu em desejo. Havia Deus retirado o seu povo da escravidão do Egito para levá-lo à terra prometida, terra que manava leite e mel. No deserto lhe proveu o alimento vegetariano, o maná, pão do céu. Deus queria lhes dar saúde, longe das carnes, das gorduras saturadas, das doenças e da morte prematura. Deus queria formar neles um caráter à altura do seu povo peculiar, seu povo próprio, que o representasse perante todas as nações, mostrando às mesmas o que o Eterno desejava fazer também com elas, se seguissem o mesmo exemplo de Israel. Mas o povo não só rejeitou o alimento vegetariano, nutritivo e saudável que Deus lhe provera, como também até chorou, clamando por carne, e Deus lhes proveu, ainda que indignado, entregando-os à própria sorte, à morte. Triste resultado para o Eterno, que desejou o melhor para o seu povo, e esse o rejeitou. O
que lemos no verso 25 de Números 11 é muito esclarecedor, pois percebemos Deus tirando do seu Espírito Santo, que estava sobre Moisés, dado pelo próprio Eterno, e o repartindo com os 70 anciãos ajuntados por Moisés, o que nos mostra, note aqui as lições, que o Espírito precioso de Deus, Espírito Santo, não é uma pessoa além do eterno e único Deus, YHWH, Yud Rei, Vav Rei, Yavé ou Yehová, ou uma terceira pessoa de uma suposta Santíssima Trindade que vem do paganismo, conforme estabelecida nos concílios romanos, como Niceia, 325 depois de Cristo, Constantinopla, 381 depois de Cristo, e aceita por todas as denominações e religiões que deixaram a pureza da fé e se prostituíram após Roma. Não é nada disso. O precioso Espírito Santo de Deus é seu Espírito, sua glória, virtude e poder do alto, dom precioso dos céus, que nos enche de alegria e gozo verdadeiro no Senhor para honrá-lo, engrandecer-lhe o nome, louvá-lo, obedecer à sua santa e eterna lei, a qual não admite uma trindade em seu primeiro e maior mandamento do Decálogo, que estabelece também no quarto mandamento o santo sábado como o santo dia do Eterno. Esses dois mandamentos muito pisados pela maioria do mundo dito religioso, e também os outros 8 mandamentos. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 39, verso 29, lemos: nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Yavé, o Deus Todo-Poderoso. Observe, derramarei o meu espírito e não enviarei outra pessoa que é Deus igual a mim. Observe que o texto fala que o Eterno derrama o seu espírito, glória, virtude, poder, sua onipresença entre nós. O texto não diz, eu enviarei uma outra pessoa que é igual a mim. Absolutamente o texto não diz isso. A Escritura não diz isso em lugar algum. Que, portanto, não sejamos como o desobediente povo de Israel, mas obedientes a Deus, antes que as denominações que se afastaram dele, e, portanto, o sirvamos em espírito e em verdade, após recebermos seu precioso Espírito Santo. Jamais um falso Espírito Santo, uma terceira pessoa de uma suposta trindade pagã e não bíblica. Amém? Aleluias.